A história começa em uma mansão. Uma garotinha estava prestes a conhecer um menino muito especial. A jovem mulher que está atrás dela disse que quando chegar lá, é para ela se curvar ao garoto, pois ele carrega o sangue da serpente branca. Mas a garotinha se lembrou que estava toda ferida, e parecia que aquele era seu último dia de vida. Só que quando ela foi se lembrar de mais coisas, o príncipe apareceu na frente dela. Ela disse: Ritter, o que está acontecendo? A mesma pessoa que matou ela está bem na frente dela. O menino ficou surpreso ao saber que ela sabe o nome dele. Ela lembrou que ele era seu amigo de infância dela, até que a tia dela fala, se perguntando se por acaso a garota machucou ele. Ela se lembrou que quando ela era criança, ele e ela eram muito próximos, até que ela percebeu que eles estavam muito novos, e se perguntou se ela tinha voltado para o passado, na época que eles se conheceram pela primeira vez. O Ritter disse que como essa é a primeira vez que se conhecem, ela talvez esteja desconfortável. A protagonista disse que sempre acreditava quando ele falava essas frases gentis. Então ela disse que mesmo ela sendo uma besta, meio esquilo, o Ritter sempre estava do lado dela, e sempre ela acreditava nessas palavras. Ela se lembrou que antes de conseguir realizar o sonho dela, ele mordeu o pescoço com suas presas venenosas. Desde pequena nossa protagonista sempre viveu sozinha. Os únicos amigos que a nossa protagonista tinha eram seus livros. Até conhecer o Ritter, ela se lembrou que a tia dela abriu o seu quarto, se perguntando se ela tinha se arrumado. Ela se perguntou aonde ela vai ir. A tia dela disse que ela ia ir ficar igual essa moça, dizendo que é a única coisa que ela tem. Após ela ficar que nem aquela moça, ela disse que era para ela pensar nele como seu futuro marido, e disse que ela sempre tem que se curvar ao seu marido, ser submissa a ele, e andar suavemente, e nunca levantar a voz para ele. Ela começa a ficar com medo pois acha que ele parece um monstro, e a tia disse que mesmo a mãe dela sendo teimosa que nem uma mula, nunca levantou a voz, então disse que ela ia conseguir, e disse para sempre dobrar o joelho a ele, pois ele carrega o sangue da serpente branca. Ao ela se encontrar com o príncipe, ela percebe que ele não é da forma que a tia dela falou, e ele fala se perguntando o que é isso na mão dela. Ao ele perceber que ela também é uma besta que nem ele, ela diz que é só um fragmento de uma estrela. Ela pensa que era para ela estar orgulhosa, pois ela carrega um sangue mais poderoso, só que ela carrega fragmento negro, até que ele pega na mão dela dizendo que está tudo bem, e depois disse que ele ia ficar sempre do lado dela, mas após isso, ela se torna a noiva dele. Mas depois que se tornou a noiva dele, a vida da nossa protagonista, chamada Beate, se tornou um pesadelo. Comida luxuosas, roupas confortáveis, entretenimentos magnífico. Tudo era ostentação para a tia dela. Livros, jornais desatualizados era tudo que a nossa protagonista podia ler. É graças à bênção das estrelas, ela podia se tornar um esquilo. E todos os dias ela pode ir secretamente no jardim. E além do mais ela ganhou um amigo. E ele pergunta o que ela está lendo. Ela responde, falando que vai ser uma comerciante e viajar o mundo. Ele fala por quê. Ela disse que tem uma habilidade de ser comerciante. Ela diz que um comerciante nunca deve ter vergonha de não ter dinheiro, é o que a tia dela falava. A nossa protagonista estava fascinada a se tornar uma comerciante. Ela queria viajar em muitos lugares. Ele pergunta se por caso ela está desistindo do seu lugar como rainha, só porque quer se tornar uma comerciante pobre. Aí ela disse que ele falou que não queria esse casamento também, e disse que como foi a mãe dele que ordenou, ele não deve escolher. E ele se lembra que disse isso mesmo. O Ritter voltou a ser o normal. Ela falou que está contando o sonho dela para ele, pois eles são amigos, até que a nossa protagonista ficou um pouco envergonhada, e o Ritter ficou pensando sobre o que ela disse. E falou, ok, eu devo apoiar o sonho da minha amiga, dizendo Ritter. A nossa protagonista ficou feliz ao ouvir ele dizendo, e ela falava que só tinha ele. Ele dá um sorriso macabro e pensa falando também que só tinha ela. A nossa protagonista queria realmente ser uma mercadora. O Ritter disse que ia ajudar lá. Aí ele fala para ela aguentar mais algum tempo, chamando ela de princesa. A nossa protagonista disse que não é uma princesa e sim uma senhorita, e disse se ela dá uma oportunidade a ele. A nossa protagonista disse tudo para Ritter onde ela ia esconder sua economia para a viagem. Ele perguntou que dia ela ia embora. A nossa protagonista disse que como ela só vai poder esconder o Signum quando for uma adulta, então ela planeja ir embora assim que ela crescer. Assim passou alguns anos e um dia antes da cerimônia,
O Ritter falou que como esse seria o último dia ele pediu um abraço e falou para ela se cuidar. Até que quando eles se abraçaram, a protagonista pergunta por que ele está calado, mas antes de ela conseguir fazer a pergunta, ele a morde, e ela empurra ao ele morder ela. Ela fica chocada e se pergunta, se o Ritter acabou de morder o meu pescoço. A nossa protagonista começa a ficar engasgada, e percebe que começou a sair sangue da boca dela, e ela se pergunta por que o Ritter fez aquilo com ela, e aí ela cai no chão, e escuta uma voz familiar, e vê que sua tia está aqui. Ela tinha certeza que ela não ia vir para a mansão hoje. Ela se pergunta por que eles estão juntos. Ela tenta pedir ajuda, mas o Ritter estende a mão para ela, só que quando tocou na mão dele ele disse que estava quase se esquecendo da bênção das estrelas. Ele disse que ia elevar o signum dela para ele. Ela xinga ele na mente, dizendo que não sabia que isso ia acontecer. E então a protagonista morre. Aí nos voltamos ao presente quando ela se lembrou de tudo o que aconteceu. Ele cumprimenta, da forma que ele fez no passado. A nossa protagonista fica brava e chama ele de traidor, e dá um tapa na cara dele. A tia quase teve um ataque cardíaco quando viu essa cena. As empregadas perguntam se ele está bem. A tia com muito medo e raiva se pergunta por que ela fez isso. Até que ela viu as presas venenosas, que foi responsável a matar ela, e decidiu dar mais socos na cara dele para ver se as presas desaparecia. A tia com raiva falou para os guardas pegar ela, e falou que ela só dá meio confusa. O que é céu e terra? Então ela se transforma em esquilo, e corre. A tia dela chamou ela de rata e também disse que ela nunca ia conseguir sobreviver no mundo. A nossa protagonista correu sem parar e sem olhar para trás, até que ela chegou em uma aldeia e escutou um moço dizendo que ia viajar para o norte. Então ela foi escondido com ele para a viagem. E no meio do caminho ela viu a mansão, que é onde ela tinha morrido, e falou que doeu muito quando ele mordeu ela, o lugar onde ela viveu por toda a sua vida e seu amigo falso. Ela estava dizendo adeus para tudo isso. A tia da protagonista ficava chamando ela de ingrata. O Ritter viu um dente seu na mão dele. Ele disse que crianças são fáceis de agradar, mas quando ele ia continuar seu discurso chocado, a tia dela falou que quando pegar ela vai levar uma surra da tia dela. O Ritter chamou a tia e falou que ela que era responsável por essa apresentação, e com muito medo se pergunta falando que assim, e ele respondeu falando que gostou muito da apresentação. Ela falou que essa criança estava agitada. E ela nem sabe o porquê. Ele fala com muita raiva dizendo que essa é uma oportunidade rara para o irmão dele, e fala se ela está trabalhando para ele. A tia responde falando que não, ela é uma pessoa leal, disse ela. E também falou que ia resolver isso, e ele falou que ia poupar ela, e não ia deixar nenhum xingamento será dito a ela, e falou que se for preciso, ela pode usar a bola de cristal imperial. Até que mostra a nossa protagonista na carroça, e falou que não pode acabar assim, ela quer se vingar. Então ela se lembra que o Ritter sempre deu atenção ao primeiro príncipe. Ele falou que se o primeiro príncipe ainda estivesse vivo, ela podia usar ele como arma contra o Ritter, até que se lembrou que ela voltou ao passado. Então ela tem 8 anos e o primeiro príncipe ainda está vivo, até que ela perde a esperança dizendo que ela não sabe onde o príncipe estaria. A nossa protagonista disse que as pessoas daqui gastam dinheiro como água, e não sabe como ia sobreviver. E ela escuta os dois homens falando que o Duque Aslan e o Duque Leão Dourado conseguiram vencer uma luta em uma batalha, e disse que se isso continuar, vai trazer o final da Grande Guerra. A nossa protagonista escuta e fica feliz. Mas 10 anos atrás, ocorreu uma guerra inesperada, que foi responsável por outra guerra terrível, e se chamou o erro do Duque Leão Dourado. A nossa protagonista disse que mesmo ele sendo o pai dela, ela nunca pode chamar ele de pai, e todas as cartas dela nunca foi respondido. A única resposta que ela obteve quando pediu para ver ele antes da cerimônia dela foi uma carta rasgada, até que a nossa protagonista chegou ao Reino do Norte, e os dois guardas se perguntaram o que seria aquele pontinho laranja. Eles ficaram impressionados ao ver que é uma esquila, e a nossa protagonista fugiu porque achou que eles tinham visto seu signum. O soldado chamou ela e falou para ela não fugir. A nossa protagonista fica surpresa que ele reconheceu ela, e depois percebe que ele é o Skit. Ela falou se perguntando como ele tinha reconhecido ela. Ele fala que não sabe o idioma de esquilo, e não consegue responder, e fala que primeiro o mais importante é entrar lá dentro. Mas bom pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, e quer a continuação, escreva aí nos comentários e deixe o like.
para a continuação. E lembrando que nós temos uma meta de chegar aos 1000 inscritos, então já se inscreva para a gente chegar lá. E esse vídeo foi o resumo do capítulo 1 e 2. Se quiserem o resumo dos outros capítulos, escrevam aqui nos comentários.